Você já estava gravando, Isa? Não, ainda não. Acho que então agora começou. Começou, avisou aqui para mim que começou. Então vamos iniciar a gravação de hoje. Eu acho que já temos vários alunos aqui na sala. Então, Aida e Jonathan, é uma honra recebê-los aqui no CCT, né, no Centro de Ciências e Tecnologia do Mackenzie de Campinas. Como eu estava comentando aqui, quando vocês chegaram, é uma grande honra recebê-los aqui. Para mim é uma delícia poder falar sobre cidades, sobre urbanismo, né? A gente combinou que vocês viriam falar sobre a atuação da Coab Campinas, sobre os desafios enfrentados, que devem ser muitos, e o papel do engenheiro civil, né? Nós sabemos que vários dos nossos alunos mesmo eu vindo da arquitetura, eu sei que tem vários alunos da engenharia que trabalham, né, estagiam hoje na Coab, o que é muito bom, muito rico no desenvolvimento deles. E para todos que estão aqui, que vieram prestigiar, né, a nossa palestra, esse é um tema, pessoal, que eu falo que independente do que vocês venham a escolher ser na vida, sejam engenheiros, eu quero trabalhar só com obra, ou eu quero ser engenheiro mecânico, ou eu quero ser arquiteto, sei lá, a profissão que vocês escolherem, vocês são, antes de tudo, cidadãos, né? Então, esse tipo de palestra que a gente vai ter aqui hoje é um tema de muita importância no nosso país, porque a demanda habitacional no país ela é altíssima. Eu não sei se vocês trouxeram os dados, eu não me organizei aqui para trazer, mas eu sei que é muito alta, e até muito pouco tempo atrás, que eu me lembre nas minhas aulas de urbanismo, quase 30% da população urbana brasileira vivia em favelas, ou aglomerados subnormais, ou seja lá o nome que estejam dando agora. Né? Mas, pessoal, vamos imaginar se quase 30% da população vive em aglomerado subnormal, em favela, em condições quase que desumanas, né? Com saneamento básico zero. Assim, a gente está falando de milhões de pessoas. E aí é quase que um chamamento, né, para nós, professores dos setores de arquitetura, de engenharia, da construção civil. Eu acho que a gente tem que ter, ou a gente deveria ter, a obrigação, até moral, né, de buscarmos soluções técnicas que reflitam na melhoria da qualidade das habitações de interesse social, né, para que elas sejam mais dignas, mais sustentáveis, com técnica, né? A gente vê, eu fiz alguns trabalhos em comunidades e a gente vê a autoconstrução ainda de uma maneira muito precária. Então, assim, como é que a gente pode, nós, universidade, em parceria com vocês, setor público, né? Eu acho que essa parceria, aliás, é fundamental para que a gente traga a técnica junto com a política pública. Então, antes da gente iniciar, eu quero colocar-nos, né, colocar a universidade, o CCT, à disposição de vocês para que a gente busque soluções, então, técnicas, né, para essa população de habitação de interesse social de Campinas, mas do nosso país. Tá, eu vou, antes de começar a fala de vocês, eu vou chamar a aluna Isabela, que é estagiária de vocês, vocês estão com o nosso ouro da casa aí. A Isa é uma excelente aluna muito querida, que é a minha monitora na disciplina de urbanismo, e ela que me ajudou, né, a organizar toda essa palestra de hoje. Então, Isa, vou pedir para você apresentar, né, a Aida e o Jonathan para os nossos colegas, tá bom? Tá bom, obrigada, professora, pela oportunidade. Obrigada, Aida e Joe, pela disponibilidade de vir aqui, né, passar um pouco do conhecimento de vocês para nós. Então, eu vou apresentar vocês para a turma. Jonathan Roberto Pereira, doutor e mestre em tecnologia na área de ciência dos materiais pela Universidade Estadual de Campinas. Engenheiro civil, pesquisador e professor universitário na Faculdade Metrocamp. Pós-graduado em gestão das cidades e planejamento urbano. Desenvolveu sua atuação acadêmica voltada à ciência dos materiais, concreto autodensável, processos construtivos, inovação e sustentabilidade na construção civil, gerenciamento e planejamento sustentável de canteiros,
Atuação profissional voltada às áreas de produção de habitação de interesse social, planejamento e gestão urbana de projetos, planejamento e gestão de regularização fundiária, urbanização de núcleos urbanos informais, projetos e obras de infraestrutura urbana, sendo atualmente o diretor técnico de regularização fundiária na Coab de Campinas. Muito bem-vindo, Joe. Aida Peirigo Reis, engenheira civil pela Universidade Paulista, atualmente é coordenadora de projetos de regularização fundiária da Companhia de Habitação Popular de Campinas, engenheira especialista em avaliação de imóveis, possui experiência na área da engenharia civil com ênfase em avaliação de imóveis urbanos, possui MBA em gestão com ênfase em gerenciamento de projeto pela Fundação Getúlio Vargas. Muito bem-vinda, Aida. Obrigada. Obrigada, Isa. Vou passar a palavra, então, para vocês, para que vocês compartilhem conosco todo o conhecimento que vocês têm nessa área, tá bom? Obrigada, gente. Está com vocês. Vocês vão compartilhar alguma apresentação? Nós fizemos uma divisão aqui, professora, né? Eu fazer um introdutório. Na verdade, a ideia é fazer mais um bate-papo, né? Mas a gente montou aqui algumas coisinhas para a gente conduzir um pouquinho sobre isso. Aida, você quer fazer suas palavras agora? Depois eu começo? Não, pode dar o start, né? Só falar um oi para a galera, é um prazer estar aqui, né? Estava até falando com a professora de vocês que eu falo muito, se eu começar a falar, a gente não vai terminar nunca mais, né? Gostaria muito que vocês prestassem, assim, bastante atenção, porque o que a gente vai falar hoje, eu acho que é muito enriquecedora, porque eu não tive na faculdade, tenho certeza que o Jonathan também não teve, então é um nicho muito específico, né, da nossa área. Às vezes a gente fica naquela tecla lá, que engenheiro é obra, e não, né? Então, hoje, talvez a gente vai abrir um pouquinho o leque para vocês, tem muito mais coisa e muito bacana para vocês darem uma olhadinha. Bom, pessoal, vou fazer as palavras da continuidade, quero agradecer a professora Larissa, então, pelo convite, Isa, né, de lembrar da gente aqui, e, gente, vocês vão ver que a gente é apaixonado por isso, tá? Falar de habitação de interesse social, ela é uma paixão que nós temos mesmo, a gente não nega esse amor pela Coab, a gente defende a Coab com unhas e dentes, né? A gente tem todo esse amor por isso, né? Aí a ideia aqui, na verdade, é um bate-papo com vocês, mas começar a desconstruir algumas coisas, aí eu posso falar, inclusive, como professor, é que achar que engenheiro civil é engenheiro civil de canteiro de obra, né? Aquele formato de botina, de calça, de capacete, com um monte de projeto, e aí às vezes o aluno fica com aquela visão que ele tem só aquilo para o mercado. Então, além da gente falar um pouquinho sobre habitação, e a habitação no Brasil, ela se confunde totalmente com a evolução da profissão nossa, né, com o nicho de mercado, do que a sociedade espera do engenheiro civil, né? Então, vocês vão ver que a gente está muito atrelado com esse ponto, beleza, galera? Então, fiz uma apresentaçãozinha aqui, vou compartilhar. Fiz o teste com a Isa, se não funcionar, é culpa da Isa, tá, gente? Vocês conseguem ver? A gente tentou fazer a tela cheia, professor, a gente não conseguiu. Vamos desse jeito, tudo bem? Pode ser? Tá ótimo. Uhum. Vamos lá, pessoal. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho da atuação, do desafio, do papel do engenheiro civil, né? Dentro desse âmbito nosso, que é a habitação, né? Então, eu já vou começar apresentando para vocês a Coab Campinas. Para quem acha que a Coab está morta, para quem acha que a Coab não existe mais, para quem acha que a Coab é igual ao CDHU, né? Não é, pessoal. A Coab é uma empresa de 65, né? Ela foi criada pela Lei 3.213, que tem um objetivo final único. Ela é uma empresa social, ou seja, ela não foi criada uma empresa para visar lucros dentro da indústria da construção civil, tá certo? Ela foi uma empresa desenvolvida e criada, na verdade, para atender a população mais carente, tá? Para fornecer e fomentar a habitação de interesse social. Esse é o principal foco da habitação. Por isso que a gente vai fazer essa apresentaçãozinha. Então, assim, não, é uma empresa nova, para vocês verem, né? 1965, tá? Então, a gente vai andar um pouquinho aqui, mas antes da gente falar disso, a gente tem que lembrar de política habitacional e programa habitacional, tá? Por que quando eu falo que a engenharia civil, ela se mistura com essa política habitacional, com os programas habitacionais? Porque nós estamos totalmente ligados a este processo, e aí a gente criou aqui um cronogramazinho de processos evolutivos desde 1920, para vocês começarem a enxergar como que a engenharia civil tem um papel fundamental nisso,
e como que a política pública e uma decisão política em relação à habitação interfere diretamente no nosso setor, seja esse negativo, seja esse positivamente, tá? Então, futuros engenheiros, vocês gostando ou não, vocês têm que estar ligados do que está acontecendo com a economia do Brasil e o que está acontecendo na economia do mundo, tá? A gente tem que ter, porque isso vai refletir na gente também, tá? Lembrando, entender de política é muito importante, não estou falando de políticos, estou falando de política, né? Nós, engenheiros, temos que ter esse conhecimento, até porque a política habitacional, ela vai interferir, a gente vai ver como que isso acontece, beleza? Então, só para resumir, né, um pouquinho que são políticas públicas, né, nas ciências políticas, né, o principal objetivo é tentar explicar qual que é o papel do Estado em relação à sociedade, né, como que as ações do Estado, né, vão interferir diretamente na condução de uma sociedade, tá? Resumidamente, o objetivo nesse, mas só para a gente lembrar o que são as políticas públicas, né, pessoal? E dentre as principais políticas públicas que nós temos no Brasil, nós temos a política de saúde, a política de educação, saneamento básico, transporte, segurança e habitação. Temos outras políticas, mas o grande macro são essas, né? Se a gente pegar, por exemplo, as 3 principais políticas, saneamento básico, transporte e habitação, todas elas estão diretamente vinculadas à nossa profissão. Ou seja, quando a gente tem um incentivo, né, nessas políticas públicas, automaticamente aumenta a demanda da engenharia civil. Automaticamente a gente está fazendo com que a economia da profissão movimenta. Quando a gente tem um baixo investimento, ou, desculpe até falar, mas o desprezo de alguns governos em relação a essas políticas, a engenharia civil ela vai sofrer economicamente, ela vai sofrer isso na sua indústria, né? Por isso que a gente fala que as políticas públicas estão diretamente relacionadas com a nossa profissão, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui alguns pontos para a gente relembrar um pouquinho da nossa história da habitação, né? Como que o engenheiro civil e o arquiteto, eles foram se moldando à sociedade, né? Porque a gente sempre brinca lá na Coab, né? Que nós somos engenheiros / serviço social, né? Trabalhar com habitação social, trabalhar dentro desse nicho de mercado, pessoal, é assim, não tem como a gente ser totalmente da área de exatas, né? Aí você vai desconstruindo alguns moldes, vai moldando outras versões, né? Então, para nós, é essa versão, né? A gente entende, né, que o engenheiro civil, pessoal, junto com o arquiteto, ele tem um papel fundamental na interferência da melhoria da sociedade, tá? Eu não sei se a ficha já caiu para vocês, eu não sei se só vai cair no 10º semestre, mas dica, a ficha tem que cair agora, tá? Tanto a profissão do arquiteto como o engenheiro civil tem uma função fundamental na sociedade. Desde o momento que a humanidade deixou de ser nômade e falou, agora eu vou ficar nesse local, não quero mais ficar rodando por aí, começou a necessidade, certo? E aí, né, a gente sai dos antigos construtores e aí depois a gente tem as versões de engenheiro e arquiteto. Mas até hoje, pessoal, a nossa função é melhorar os bens da sociedade, é influenciar positivamente na sociedade, tá? Hoje é habitação, que é o nosso meio que a gente vai, né, decorrer um pouquinho aqui. Então, só para vocês entenderem, olha o papel, né? Vamos lá em 1920, pessoal, né? Onde surgem os primeiros conceitos de habitação. E a gente tem que lembrar que a habitação, você sempre vai ter uma divisão social nesse ponto, sempre vai ter. Não vamos lembrar, não vamos voltar tanto lá para lembrar como que surge, por exemplo, os primeiros guetos, as primeiras favelas, mas vamos lembrar, pessoal, que a gente sempre vai ter uma divisão de classe. Você sempre vai ter uma moradia melhor, o pessoal sem moradia, isso sempre vai ter, isso está enraizado, né, na nossa sociedade, a gente vai entender um pouquinho nesses pontos, né? Por exemplo, nossa, mas o que eram habitações higiênicas, pessoal, em 1920? Era simples ato de você trazer o banheiro, por exemplo, para dentro da casa, porque você tinha as unidades de moradia e os banheiros externos, né? Então, em 1920, qual que foi a primeira mudança para o engenheiro civil e para o arquiteto? Trazer, né, criar agora uma habitação higiênica, ou seja, pessoal, a gente estava sofrendo ainda com saneamento básico, a gente trouxe ainda todo um passivo, né, da falta de investimento do saneamento e tudo mais. Então, a moradia, ela começou a ser enxergada como um fator importante para a parte higiênica. Então, em 1920, a gente tem a primeira discussão para trazer o banheiro para perto de casa. Olha que marco daquela época, né, pessoal? E foi um marco, né? E é interessante que eu trouxe aqui umas reportagens para vocês aqui de alguns conceitos, por exemplo, umas reportagens da época falavam as favelas vão desaparecer. Por quê? O conceito de favela eram aquelas unidades que tinham os banheiros fora, né? Não tinha um banheiro dentro. Então, olha só como se já tinha uma visão da segregação social, né? E olha que interessante, a gente fala tanto de otimização, né, de indústria 4.0,
de pré-moldado, pré-fabricado, 1920, chapa que já ia substituir pequenos ladrilhos. Então, essa questão de melhorar a habitação, essa questão de melhorar, sempre teve com o engenheiro civil e com o arquiteto, tentando sempre buscar uma melhoria, né? 1930, pessoal, acho que passado 10 anos, aí a gente já começa agora, então, a pensar realmente nos modelos de casa, né? A gente começou a discutir agora qual que seria realmente uma habitação interessante, né? A gente tinha casa de solteiro, por exemplo, né? Começou a ter a visão para tentar atender todas as classes. Casa de solteiro, por exemplo, era só uma alvenaria externa e o cômodo era por cortina. Teve uma tentativa de casa giratória, para você tentar ir girando a casa para pegar o sol, a ventilação, né? Começamos a discutir um modelo padrão da casa popular. O que seria a casa do povo, né? Popular vem disso, né? O que o povo precisa, né? Então, em 1930, começa a discutir a engenharia, né? Junto aqui, para poder desenvolver os métodos, processos construtivos, né? Como trazer um padrão, né? Em 1930 também, pessoal, a gente começa a ter a primeira questão de segregação ali, ou seja, aumento da população nos grandes centros urbanos, e aí quem tinha uma casinha era legal, quem não tinha condição começava a morar em predinhos, né? Nos pequenos apartamentos, pessoal. Alguma coincidência com o CDHU Coab? Não, nada de coincidência. Pra você ver como que a evolução, a gente não conseguiu evoluir nesse ponto, né? E olha que interessante, a gente começou a fazer laje sobre laje, teve necessidade de mudar o material, o processo construtivo. Então, em 1930, saiu até um curso de concreto armado por correspondência. Olha só, por quê? Porque a engenharia precisou mudar, né? A engenharia teve que se adequar para o momento da sociedade. Então, a sociedade precisou construir térreo mais 2, os engenheiros tiveram que o quê? Fazer cursos, se moldar, estudar, modificar o que eles já tinham de conhecimento, né? E tinha propaganda do cimento, né, pessoal? Em 1930, a gente tem uma explosão aí do concreto armado, do pré-moldado, do cimento, né? Daquela explosão do material. 1940, pessoal, a gente já começa a entender o déficit habitacional, né? A gente falou, olha, eu acho que tudo que a gente está fazendo aqui falta, a gente não está conseguindo suprir, né? Aí a gente tem, então, o primeiro, vamos supor assim, a primeira Coab da época, né? Que na verdade era a fundação da Casa Popular, né? Que foi criada em 1946. Já com o objetivo, então, de dedicar um grupo exclusivo de profissionais para atender essa necessidade habitacional. Porque mesmo com todas essas evoluções a cada 10 anos, essas mudanças, o déficit sempre foi muito grande. Né? Com toda a evolução, o processo, a gente nunca conseguiu acompanhar, a gente sempre estava atrás. Então, em 1940, a gente começa a meio que organizar, né, a casa, falou, tem que ter, então, um órgão aqui que possa cuidar de uma casa popular. Né? Então, a gente nasce aí a primeira Coab, podemos dizer assim, pelo menos o primeiro conceito, né, de analisar com um pouquinho de mais carinho a habitação popular, pessoal, tá? Ainda em 1940, né, explode, então, o conceito popular e, paralelo a isso, a gente começa a ter necessidade de materiais. E o cimento, ele veio com uma revolução para a gente, porque a gente deixa de trabalhar com os casebres, com casas de madeira, a gente está desconstruindo isso e começando agora a utilizar o cimento como sendo um material revolucionário, como sendo um material higiênico, um material que vai mudar o processo construtivo. Né? Então, olha só, hoje a gente fala de concreto alta densável, de concreto com fibra, e lá na época era o cimento. Em 1940 tá aí, tá, pessoal? Olha que evolução que a gente teve, né? E aí um cimento com amianto, tava até brincando com a Aida hoje, falou, olha que propaganda legal, né? Use cimento com amianto, né? E foi a explosão de 1940, tá? A ideia aqui é mostrar que como que a habitação popular, ela puxou a engenharia civil, tá, pessoal? Essa é o enfoque aqui da apresentação. Em 1950, a gente já começou a entender que a gente não conseguiu suprir a necessidade e a discussão, pessoal. Hoje, antigamente, o termo favela, tá? Eu vou repetir o termo de antigamente, hoje a gente chama de núcleo urbano informal, né? Mas a gente começou a explosão das favelas e começou a se discutir e a tentar quantificar realmente. Então, agora a gente tem uma produção habitacional e o número de moradias, né, em favelas, em áreas regulares, crescendo. O que acontece, então, em 1950? Opa, gente, agora não dá mais. Para suprir isso, grandes conjuntos habitacionais, tá? Então, em 1950, começa a fazer a ideia do Ctrl-C, Ctrl-V. Casas populares com um padrão único, repetido em grande escala,
Tá? Então, a gente pode colocar aqui em 1950, a gente tem esse start aí da grande escala de produção. 1.000 unidades, 2.000 unidades, 3.000 unidades. Tá? Então, foi o start, né, pessoal? E, paralelo a isso, a gente tem o pré-moldado chegando no Brasil, pré-moldado e pré-fabricado. Excelente, maravilha. Eu tenho um déficit habitacional gigantesco, eu preciso suprir isso em pouco tempo, então o pré-moldado, o pré-fabricado, ele chega para a gente também como uma das opções de verticalizar e reduzir o tempo de produção. Né? O desenho estava perfeito, pessoal, mas mesmo assim, a gente não conseguiu ainda suprir, né, essa necessidade habitacional. 1960, já, você está vendo que eu tenho de 10 em 10 anos, tá? A gente tentou fazer um resumão aqui, eu e a Aida. 1960 foi o start para a gente de tecnologia construtiva. Tá? A gente pode dizer que foi todos os testes possíveis que a engenharia civil tentou, visando, galera, sanar o problema habitacional. Tá? Estou falando de 1960. Então, eu já tinha casa de fibrocimento, eu já tinha o conceito de formas metálicas, eu tinha o pré-moldado, pré-fabricado, né? Eu tinha já uma ideia de indústria 4.0. Vocês acham que isso aí é novo? É nada. Trazer a casinha pronta para o cara morar? É nada. Então, em 1960, a engenharia civil, o pessoal, ela foi obrigada a correr com tecnologia, a tentar se inovar, tá certo? Para tentar suprir. Porque a gente ainda, com tudo isso, nós continuamos não suprindo a necessidade habitacional do Brasil, tá? Então, a engenharia civil, ela se coloca no papel de front mesmo e falou, opa, peraí, é com a gente aqui. O que vocês querem? Casa de fibrocimento, quer que traz uma casa pronta, que é isso, que é aquilo. Então, a tecnologia construtiva no Brasil, ela tem um boom, né, causado pela habitação. E aí a gente tem engenheiros pesquisadores, né, incentivo à pesquisa de novos materiais. Então, 1960 foi esse marco para nós, tá? Em 1960 também, como uma forma, né, que a gente fala agora que tem um divisorzinho de água interessante, uma forma de realmente incentivar tudo isso, pessoal, não consegue sem dinheiro, né? Olha que legal, o cara bolou uma forma, o cara fez isso, fez aquilo. Sem investimento público, pessoal, não tem capital, né? Não tem obra, não tem projeto, não tem nada. Então, em 1960, a gente tem uma das primeiras ideias, assim, da gente ter um banco que financiasse a habitação, que foi o BNH, foi criado em 64, tá? Então, ele era um banco que ele tinha como principal objetivo, né, fornecer o recurso financeiro e financiar a obra em grandes escalas. Paralelo a isso, a gente tem a explosão das Coabs, então. Né? Então, as Coabs, como sendo as companhias, né, que vão adquirir o recurso financeiro e vão produzir em grande escala. Então, em 1964, inicia-se o BNH, você pode ver que as Coabs do Brasil elas vão nascer em 65, 66, né, porque ela é a gestora habitacional. Porque ela detém do cadastro municipal e ela detém, então, o conhecimento técnico. Por isso que a Coab ela é um misto de profissionais, tá? Sejam advogados, administrativos, engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, sociólogos, tem todo esse corpo técnico reunido numa empresa, pessoal, que é uma empresa de autarquia ou de economia mista, ou seja, 99% pública, né? Esse é o perfil da Coab, mas com um fim único, fim social, tá? Então, ela não visava lucro. Não era uma empresa que ela ia vender a casa, lógico que ela ia vender, mas o propósito dela era, por meio da Coab, por meio de um programa habitacional, conseguir facilitar a aquisição. Tá? Esse sempre foi, e esse ainda é o objetivo da Coab, pessoal. Estava mil maravilhas, né? Construímos, tínhamos recursos, a Coab Campinas foi aonde ela teve a explosão, né? Então, nós tivemos aqui na Coab Campinas, por exemplo, Padre Anchieta, Nóbrega, os diques, toda essa explosão, Vila Rica, Costa e Silva. Coab Campinas, o que ela faz? Ela foi responsável pela ampliação do perímetro urbano de Campinas, ou seja, fazia obras horizontais, né? Então nós fazíamos conjuntos habitacionais, né? Na época ainda a gente não verticalizava tanto, e quando verticalizava era terra mais 4, então você tinha essa explosão nas áreas periféricas, obrigando o município levar então a sua infraestrutura. Então a Coab ela é responsável por essa explosão habitacional em Campinas por meio do BNH. Mas, como a gente sabe, tudo na civil e tudo na habitação é difícil. Em 86 a gente tem a extinção do BNH. Então a gente não tem mais um banco específico. Eu tenho as minhas críticas do BNH, a gente pode discutir isso no outro dia, tá certo? Mas ele foi assim que deu uma explosão para a gente, e paralelo a isso, a civil fazia o quê? Civil estava no mercado ótimo, a gente estava numa grande explosão, tá? Vamos dar um salto agora para a gente não ficar muito preso?
O que vem depois, pessoal? Então, já entendemos, né? Se não tem incentivo de governo, se não tem política pública habitacional, vai ter um reflexo na engenharia civil, tá? 1990, tá? Então, a gente tem aí, pelo menos, a primeira implantação, né, em 96, depois de 10 anos sem o BNH, né, a gente tem, então, uma implantação da Política Nacional de Habitação. Por quê? Querendo ou não, pessoal, a gente não conseguiu vencer o déficit habitacional. Tá? Com tudo isso, com o BNH, com tudo que foi feito, a gente ainda não conseguiu. E a gente tem, e na década de 90, uma grande explosão ainda das áreas sendo ocupadas regularmente no Brasil. Tá? Porque a velocidade de produção de habitação regular é muito mais lenta. Tá certo? E a necessidade de habitação, alimentação, habitação, é nossa, é inerente, é direito nosso da Constituição. Tá certo? A população ela vai dar um jeito, a população ela se auto vai regulamentar. Certo? Se o governo não dá solução, ela vai conseguir, ela precisa fazer isso, tá? Então, ela vai ocupar outras áreas por questão de moradia, questão de necessidade. E o governo vindo atrás. Então, em 1990, a gente tem uma política de implantação, tá certo? Que também, aos passos muito curtos, né, produziu algo, né? E aí a gente começa a ter um reflexo também na nossa profissão, 1990, pessoal. E aí eu posso falar, porque eu me formei antes de Minha Casa Minha Vida. Então, eu, por exemplo, discutia projetos habitacionais de condomínio. A gente não tinha um grande programa habitacional. 2009, programa Minha Casa e Minha Vida. Tá? Também tem as minhas ressalvas críticas, como um bom professor, como um bom estudante da área de habitação, mas sim, em 2009 a gente volta a ter um boom novamente da habitação. Por quê? O mercado é aquecido pela habitação, principalmente de interesse social. E quando a gente faz habitação de interesse social, a gente faz 1.000, 2.000, 3.000 unidades. Isso aquece o mercado. A Aida lembrou bem, nessa época a gente não conseguia estagiário. Era muito difícil conseguir estagiário, porque estava todo mundo no mercado. Beleza? O que acontece? Tem o programa Minha Casa Minha Vida, para tentar suprir toda essa necessidade, não conseguiu suprir, ficamos ainda com grande débito habitacional. A gente olha para trás e fala, o que a gente fez parece que não sanou nada ainda, continuamos nisso. 2021, o que acontece? Programa Casa Verde e Amarela, pessoal. Que o programa Casa Verde e Amarela, e a gente pode falar tranquilamente que a gente discutiu muito isso, inclusive com o pessoal de Brasília, então a gente está com isso na ponta da língua, a gente falou assim, cadê o recurso para construir unidade habitacional aqui, para quem mais precisa? Não tem. Não tem. A gente não tem recurso para construir. Jonathan, e o déficit habitacional solucionou? Pergunto para vocês. Não. Vou deixar a primeira reflexão para a gente aqui, depois fazer no final. O que mudou? Como que ficou o engenheiro civil nisso? Com toda a evolução desde 1920, vendo que o engenheiro civil participou, vendo que a gente teve isso, né? Recurso cada vez mais escasso. Mudança cultural e social. A gente tem que entender a sociedade. Qual que é a necessidade dela hoje? Como que ela mudou? Como eu, engenheiro civil, posso atuar agora no mercado para resolver ou ajudar essa sociedade de agora? Porque a engenharia civil de 1920 fez o papel dela, 1930 fez o papel dela, 1940, 50, 60, os engenheiros civis fizeram um belíssimo papel como engenheiros. E eu pergunto para vocês, aonde entra a gente agora, então, na engenharia civil de 2009, 2021 para frente? O que é esse engenheiro civil da sociedade? Que papel que a gente vai atuar? E aí, eu deixo para a Aida continuar, então. Aida, agora com você. Então, vamos lá, né? Então, a gente viu aí, né, a sequência, né, e desde lá de trás é tudo muita obra, né? Então, assim, produção habitacional, enfim. Então, quando a gente chegou agora em 21, não tem mais Minha Casa Minha Vida, não tem praticamente programa habitacional, o que a gente vai fazer? Né? Então, e a gente já trabalha isso, na verdade, desde 2017, a regularização fundiária, então, é o que é o carro-chefe, é o que o governo tem para nos oferecer, é o que a gente vai fazer. Só para o pessoal entender o que é regularização fundiária, né? Às vezes o pessoal não está muito contextualizado com o nome. Então, é simplesmente uma ocupação, né? Que a gente usava antigamente como favela. Então, as pessoas foram lá, ocuparam, a gente trabalha mais com área pública, tá? Que é REURBS, social. Então, as pessoas ocuparam, e aí a gente não consegue tirar mais ninguém, porque já consolidou, né? Então, já está lá desde há muito tempo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai regularizar os lotes, né? Então, a regularização fundiária nada mais é do que a gente fazer um projetinho de um loteamento, né? Ocupado,
e entregar a escritura e a matrícula para as pessoas. Lembrando que hoje Campinas só faz regularização do lote, tá? A gente não faz construção ainda, né? Pretendemos fazer um dia, mas por enquanto é só do lote, né? Então vamos lá, John. Volta. Aí, o que eu para vocês entenderem, tá? Eu pensei alguns núcleos, né, que a gente chama de núcleo urbano, para vocês entenderem. Então, quando a gente chega para a gente, vamos fazer regularização. Aí eu olho a imagem, não sei se vocês conseguem ver muito bem, por cima tá perfeitinho, né? Tá bonitinho. Ô, Joe, passa só para eles verem o projetinho. Aí. Então, chega lá pra gente assim, ó, ai, que perfeitinho, olha que bonitinho os lotezinhos de 90, 100 metros quadrados, tem uma APP lá embaixo, curva de nível tá ok. Nossa, esse núcleo aqui, a gente vai, ó, fazer rapidinho, vamos fazer projeto, fazer planta, e a gente vai conseguir regularizar. E aí, chega a equipe de engenharia e vamos para campo. Vamos para campo, próximo slide. Olha o que a gente se depara. Uma bela de uma construção. Como que eu vou regularizar isso? Eu quero saber, vocês, futuros engenheiros e colegas de profissão, quem que vai dar uma RT, quem que vai, né, atestar que esse tipo de construção aí está estável? Como que eu vou dar a escritura de um lote desse? Se vocês, o próximo tem até uma churrasqueira em balanço, se vocês forem ver. Olha, é loucura, entendeu? Então, aí eu deixo a questão para vocês. E eu preciso dar uma solução, né? Eu lá como engenheira e coordenadora, o Jonathan como diretor, o que eu vou falar para o morador dessa casa? Então, olha, o senhor não vai, né, ter o seu imóvel, eu vou demolir, eu vou remover ele, eu vou indenizar, entendeu? Então, assim, é isso que eu falo. Então, engenharia é muito mais do que projeto. A gente brinca que a gente faz da engenharia social, é isso. Porque eu vou ter que... Não adianta, porque esse caso aí, acho que já vieram os 4 protocolos de denúncia, que a gente vai, interdita e as pessoas continuam construindo. Por quê? Porque é cultural o negócio, entendeu? Então, para eles não precisa contratar um engenheiro, não precisa de um arquiteto. Eu vou fazendo do meu jeito aqui. E aí, essa ampliação, eles fizeram um segundo pavimento, né? Então, nas primeiras fotos que a gente tem lá do núcleo, então era só um pavimento, e de repente, brotou esse segundo pavimento aí, com uma laje em balanço. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem até uma casinha ali de ar-condicionado, e se Deus quiser, essa última porta aí não vai ser uma porta para eles colocarem uma escada para fora, né? E aí, o que eu faço? Queria, né, que alguém me ajudasse, porque esse é o tipo de problema que a gente tem no dia a dia, né? Que eu não consigo resolver. Então, isso é só um dos problemas, tá, gente? Acontece diversas coisas, diversos problemas nesse sentido que a gente tem que resolver lá na Coab. Podemos? Esse é o núcleo residencial da Paz, né? Eu trouxe ele para vocês entenderem que a ocupação em APP, tá? Ele é até um núcleo bonitinho, mas só que temos alguns probleminhas com relação quando eles construíram próximo de um córrego, tá? Então, aí a parte de baixo, vocês estão vendo que tem, né, matinha. Não sei se dá para ver, mas tem até uma piscina lá perto do córrego, né? A pessoa não quis nadar no córrego, ela quis a piscina dela, né? E aí, como é que eu faço? Mais uma vez, eu vou chegar lá e vou remover, o que eu vou fazer com a pessoa? Qual o tipo de solução que eu dou? Porque aí tem, na próxima foto, vocês vão ver que o córrego parece fininho. Mas quando chove, o volume de água aumenta, é gigantesco. Então, a gente tem a mancha de inundação, se você ver, na hora que o córrego realmente está cheio, é 10, 15 metros, né? Além do fio do córrego. Joe, passa, por favor. Não veio a apresentação, né? Que aí tinha... Você consegue puxar as fotinhos? Aqui, esse do fundo, o LPC, que é o levantamento planetimétrico cadastral que a gente faz, que a gente contrata a empresa, ela fez um voo, né? E aí ela desenha as casinhas, né, os lotes, que é em cima disso que a gente trabalha. Aí aqui no cantinho embaixo, não sei se vocês estão vendo em azul, é o córrego que eu delimitei.
né? Para mostrar para vocês que, que aí a construção aqui, que é dessa foto do lado, é exatamente em cima do córrego, né? E aí, o que a gente faz? Eu espero a chuva vir passar e matar a casa inteira, todo mundo que mora ali, né? Eu vou empurrando com a barriga o problema? Que tipo de solução? E aí eu falo uma coisa mais importante. Vamos remover. Ok. Vou remover e vou colocar onde, né? Porque não adianta, a gente tem conhecimento e a gente conhece muitas pessoas que foram removidas, às vezes a pessoa morava ali próximo do centro, e aí a gente fez um conjunto habitacional lá longe, né? Por exemplo, sei lá no Olímpia, que é longe pra caramba, que é quase em Sumaré. E aí, você vai falar para a pessoa que morava no centro, pega um ônibus e vai trabalhar todo dia, né? E a rotina dela já era ali no centro. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo. Então, não é simplesmente assim, não, mas você invadiu a APP, a gente vai te remover, o que eu vou fazer com essa pessoa? Com a família toda? E saneamento disso? Porque não é um córrego limpo, né? E aí, no Da Paz não tem esgotamento sanitário, né? Então, é fossa, e eles jogam os detritos todo no rio. Então, assim, são várias coisinhas que a gente tem que às vezes no dia a dia a gente fala assim, nossa, mas não, vamos fazer assim. Então, se eu olhar projeto, se eu olhar aqui meu levantamento, tá lindo, né? Mas só que na hora que eu vou fazer a vistoria na realidade, são tantos problemas que você fala assim, nossa, eu não sei nem por onde começar, né? Então, a gente senta, respira e fala, não, vamos por aqui, essa é a solução. E a gente faz de tudo, assim, remoção para a gente é a última opção, né, que a gente faz, mas tem caso que não tem jeito. Aqui, pelo menos, a gente, talvez a gente não remova a família, mas ela vai ter que tirar um pouco dessas construções, né, porque está muito em cima do córrego. Hoje, a regularização fundiária permite morar em cima de APP, tá, galera? A gente tem que fazer alguns laudos, né, contratar laudo ambiental para justificar a pessoa estar ali, mas hoje em dia a gente consegue. Próximo. Aqui, eu trouxe também um que parece de cima muito bonitinho, tá vendo que é uma tripinha, que é esse que tá em azul, né? Assim, as curvas de nível dele, na hora que a gente abre, você quer chorar, né? Já vou para essa próxima foto para vocês verem a obra. Tipo, eu falo, são artistas. Olhem isso, gente. Eu não sei nem falar para vocês o que eles fizeram aí, porque é um misto de concreto com PVC, né? Então tem pilar ali passando, que eu não sei se está descarregando a viga descarregando no pilar, ou o pilar descarregando na viga, eu não consigo nem ter uma ideia do que eles aprontaram aí. E mais uma vez eu pergunto para vocês, o que eu faço? O que a gente faz, né? A gente tem que lidar, então eu falo assim, a gente enquanto engenheiro, a gente tem que mudar a cultura das pessoas. É difícil? Todo mundo acha que é super caro contratar um engenheiro, mas é necessário para esse tipo de coisa não acontecer. Porque se amanhã ou depois esse imóvel cai, de quem que é a culpa? Né? A culpa é da prefeitura que não foi lá fiscalizar, né? Mas ninguém vê, tipo, que o cara construiu, eu sei que é difícil, ele precisa morar, eu entendo isso, né? Mas precisa morar com segurança, né? É imprescindível ter segurança, porque você está arriscando não só a sua vida, mas de várias famílias. Porque acho que aqui são várias casinhas do lado, tipo, se ele cai, ele puxa mais um monte de gente, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso e ficar muito atento. Então, se você conhece alguém que está construindo, fala, pô, contato um engenheiro, e aí é o que a professora até falou, fazer convênio com as faculdades, né? Para os alunos fazerem um projeto, né? A gente tinha há muito tempo atrás que a gente fazia os PSHs, então eu participei como estagiária, então a gente fazia projeto, quem construía era o morador, a gente ia dar assistência técnica, então era mão de obra mutirão, mas só que a gente dava todo o suporte, né, para a pessoa. Jonathan vai lembrar bem dessa época, ele também participou comigo dos PSHs. Mais um, John. É aqui a lateral, né, da residência lá, para vocês verem a declividade, né, como é grande. E aí, que tipo de solução que eu dou, né?
Eu tenho problemas de infraestrutura, porque eu não tenho rede de esgoto, eu não tenho nenhum tipo de saneamento. Preciso de soluções ambientais, como era o da Paz, né? O que eu vou fazer? Né? E solução social. Então, assim, são 3 coisas, né? E uma delas é praticamente de engenharia. As outras 2 está fora da nossa alçada, mas na verdade está dentro do que a gente tem que resolver no nosso dia a dia. Por isso que eu falo, então, engenheiros, abram a mente, né? Não fica querendo ser engenheiro de obra. E, sinceramente, eu não vou para uma obra já faz muito tempo, muito tempo. O que mais a gente faz eu brinco que engenheiro é formado para resolver problemas, né? Lógico, né? O pessoal que gosta de obra acha super bacana, que tem que ir para conhecer, mas engenheiro é voltado para resolver problemas, né? Acho que tem mais um núcleo aí. Esse é de infraestrutura, esse é bacana, que é o Campo Belo. Isso aí todo esse amarelinho aí, gente, amarelo meio laranja, são 3 bairros, Campo Belo 1, 2 e 3, né? Então é um loteamento também irregular, né? Ele é super gigante e ele foi implantado de forma errônea, vamos dizer assim, né? Então hoje ele não tem nenhum tipo de infraestrutura. E aí o que aconteceu? A gente teve que fazer todos os projetos de infra. Como que eu faço um projeto de infra com um núcleo consolidado? Então fica umas loucuras, porque a gente não consegue respeitar a caixa de rua, eu não consigo respeitar guias e sarjeta. Então, drenagem eu vou fazer se der, entendeu? Então, assim, eu tenho que achar soluções. Agora, imagina um bairro desse tamanho, né? São milhares de pessoas. E aí eu vou entrar com todo o meu maquinário para fazer obra. E aí a vizinha xingando, e nananã, sabe? Todos aqueles problemas de obra, realmente. Eu coloquei um detalhezinho de planta de drenagem só que os meninos fizeram. Tá, não. Tá, primeiro, desculpe, gente. Isso aqui é que tem um imóvel, então a gente foi lá fazer vistoria, então tem um imóvel no meio da rua. O que eu faço? Eu removo? eu faço uma curva com a minha rua, né? Que não dá para ver na foto, mas na parte de baixo é um declive bem grande, tá? O que eu vou fazer? Hoje em dia, o que a gente faz? A gente desvia, né? Dificilmente a gente remove, a não ser que não dê para fazer, mas, ou seja, a minha caixa dessa rua já não vai respeitar nenhuma norma, né? E aí eu vou ter que fazer aquele jeito que dá, e é o que a gente tem para pavimentação. O próximo slide, que é a de drenagem, que é o finalzinho do bairro. Então, esse bairro ele até foi ocupado bonitinho, mas quando chega no final, ele já foi meio desordenado. Então, se vocês verem, esse projeto de drenagem parece uma loucura, a quantidade de caixinhas, né? Porque daí o declive é grande, que teve que ser feita para conseguir fazer a drenagem de um bairro que já foi consolidado, porque é ao contrário, né? Que de um loteamento, geralmente, a gente faz toda a infra, né? Então, abre as ruas, as vias, faz drenagem, aí depois faz guias e sarjetas e pavimentação, e depois vem as residências. Na regularização, a infraestrutura é a última a ser feita, né? Porque e a obra de infra a gente sabe que é muito cara, né? Então o governo não tem verba para bancar. Então, assim, os desafios que a gente tem. Agora imagina vocês que saem da faculdade, não, porque eu sei fazer meu projetinho lá de drenagem, aprendi, e aí se depara com uma situação dessa. Tem que resolver, né? E aí, mais uma vez, eu falo, engenheiro, a gente é moldado para resolver problemas. Eu não vou, até tem questão assim, vou remover para passar uma duela, pode ser, mas se não der, tipo, a gente faz outras vias, e aí eu falo, aí o engenheiro se destaca quando? Quando ele dá solução, né? Porque problema para vocês eu arranjo de monte, né? Agora, quem me dá a solução? Aí é o engenheiro que se destaca quando ele acha a solução do problema, certo? O que mais que temos? E aí, aqui, gente, para fechar, então é o que eu sempre falo, né? Que a gente tem que ter esses 3 parâmetros, né, dentro da engenharia, que é o planejamento, que no nosso caso aqui da habitação, que é a definição das políticas habitacionais, né? Então, todo o governo definir qual vai ser o foco, se vai ser produção habitacional, se vai ser regularização, se vai ser os dois, né?
o monitoramento disso, se o que foi almejado lá no planejamento está sendo executado, se no meio do caminho não se perdeu, né? E o controle, que aí são as intervenções. Porque às vezes no meio do caminho realmente, por exemplo, agora no 21 surgiu um novo programa. Então talvez, né, a gente né, precise moldar um pouquinho, mas para a gente continuar no mesmo foco, né? Então acho que esses são os 3 pilares para a gente conseguir uma boa organização. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Assim, falei bem en passant do que é a REURB. Não quis entrar muito na lei, né? Porque é muito juridiquês, né? E aí fica para um outro bate-papo, porque vocês também não fazem ideia, eu quero fazer uma planta de perímetro, né? E eu acho que é isso também dá um bom case para a gente falar. E consegui não falar muito, hein? Dessa vez me controlei. Aida, que delícia, foi ótimo. Aliás, foi ótimo, Aida e Jonas. Você vê que, sem a gente combinar, né? Eu falei lá no começo que vocês podiam vir para contar a história. Foi. Não foi combinado, hein, pessoal? Não foi combinado. Só para complementar, é 40 mil hoje o nosso déficit, né, Joe? 43 mil foi atualizado, né? E Campinas possui 262 áreas ocupadas hoje, sendo de áreas públicas, né? E nós temos 78 de interesse específico. 2017 até 20, a Coab Campinas, o nosso microdepartamento que cuida de Campinas inteiro, professor. Então, ele é um microdepartamento, tá? Não imagine, a Isa sabe dizer muito bem, né? Os meninos que estagiam com a gente, não é um departamento grande, mas é um departamento muito feliz, porque gosta do que faz. Nós fizemos 10 mil regularizações, né? Trabalhamos com 50 núcleos, fizemos 10 mil matrículas. Estamos conseguindo levar a infraestrutura básica por meio de cronograma de obra. Ganhamos 5 selos de mérito já, nossa diretoria, por projetos e intervenções urbanas. Fizemos uma regularização fundiária em área da SPU, né, um modelo novo. A Aida coordenou toda a avaliação do imóvel. Viramos meio que um modelo nisso, né? E a gente ficou muito feliz porque a Coab Campinas acabou sendo uma referência dentro da regulação fundiária do Brasil, né? Porque a gente, assim que transformou a medida provisória em lei, a gente já vivia ocupação, a gente já estava imerso nesse mundo, quando regulamentou, a gente, não vamos dizer que a gente teve uma facilidade, mas a gente teve uma tranquilidade em fazer tomadas de decisões para continuar o processo, né? O processo que a gente tem na década de 70, década de 80, né? Então, a gente está falando de ocupações aí que o pai e a mãe ocuparam e o filho acabou pegando a matrícula hoje, né? Para nós, dinheiro de Coab é componente social, né? Pode falar ainda. Só fazer um adendo, que aí eu bato muito nessa tecla. Hoje, eu sou engenheira, né? Mas pendurado em mim eu tenho advogado, eu tenho assistente social e eu tenho arquiteto, né? Então, assim, tem que gerenciar todo mundo. Então, e aí imagina quando o Jonathan me convidou para ser coordenadora, quando eu vi a equipe do social, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta mulher? Né? E assim, é um mundo que eu nunca tinha vivido com assistente social, né? E hoje eu posso dizer assim que a gente se encaixa super bem, é um time muito redondinho, sabe? Arquitetos, engenheiros, advogados, é todo mundo muito, muito coeso, graças a Deus. Então lembrem-se, mais uma vez, meninos e meninas, né? Nosso mundinho não é só obra, né? Imagina eu coordenando uma equipe, hoje eu tenho quase 22 assistentes sociais, né? Então, e aí assim, assistente social que faz cadastro, que tem dúvida, que me chama para resolver, né? Então, eu tô lá no meio de um conflito de família, porque o pai brigou com a mãe, e a gente desce para resolver, tá tudo certo, né? Agora eu quero mais ainda, ajudar não, mas colaborar com vocês, porque eu fiquei com vontade de trabalhar aí. Pessoal, eu não sei, veio tanta coisa na minha cabeça, né? A gente tinha combinado para vocês trazerem desafios, mas nem eu imaginava, né? A gente fica muito no mundo acadêmico, a gente não imagina os desafios no mundo real, né? E eu entendo que o grande gargalo realmente seja ainda essa questão do fomento, principalmente a construção civil e a implementação de qualidade de construção também, né?
O que eu comento, infelizmente aqui a gente só tem uma disciplina de urbanismo e a gente fica 4 meses assim tentando. Os alunos sabem que eu fico falando às vezes 3 horas seguidas, porque eu tenho também, como vocês, eu acho que tem mosquitinho que pica a gente fica apaixonado. Eu não consigo falar de tudo, mas como eles estão mais na área de projeto, eu costumo dizer que essa qualidade do projeto ela vai muito longe, porque as casas elas nem sempre atendem a demanda da real família brasileira. A real família desses núcleos urbanos informais, ela tem a avó, a mãe, o filho, o namorado, o tio, aí tem a vendinha, tem a borracharia. Então não é só ir lá e falar com a visão tecnocrata, né? Vou lá e vou resolver seu problema de uma forma técnica. É entender o que é esse grande problema da habitação de interesse social hoje, ou da falta de habitação no nosso país, né? A gente pode ver vários exemplos de habitações de interesse social no mundo que houveram várias adaptações depois. Quando você vai fazer o pós-uso, né, depois vocês que trabalham com regularização fundiária devem saber muito melhor do que eu, que mesmo vocês propondo alguma solução, depois se vocês forem visitar 2 anos depois, existe uma criatividade, né, e eles vão modelar a casa de acordo com as necessidades. Então, como professora de urbanismo, de arquitetura, dentro de uma faculdade de engenharia, eu acho que a gente tem que pensar hoje um problema antes, tentar dar um passinho para trás, para ver como é que a gente pode entrar com a técnica para essa população que está lá e que não invadiu porque é invasor, invadiu às vezes porque precisa, construiu daquela maneira porque teve necessidade de ser feito daquela maneira. Então, como é que a gente ajuda antes para minimizar um pouco dos problemas que vocês viram aí, do pessoal morando em encosta de declividade de 45 graus, em área de APP, né, com deslizamento, escorregamento. Então, como é que a gente, arquiteto e engenheiro, a gente pode ajudar? E aí eu queria já emendar uma perguntinha para vocês. Eu conheço muito o plano diretor de São Paulo, de Campinas eu estou começando a conhecer. E eu queria saber se a prefeitura tem, como tem em São Paulo, né, o Fundurb, o Fundo de Urbanização, se aqui em Campinas existe uma verba, não existe direcionada à habitação de interesse social. E se tem algum, por exemplo, em São Paulo também a gente tem o PIO, né, o PIO da região central. Se existe algum plano para trazer essa população carente para reabitar a região central de Campinas, aproveitando a infraestrutura que tem lá. Então, essas 2 perguntinhas, queria ouvir vocês dois. E depois a gente vamos abrir as perguntas também para os alunos. Que eu falei, Aida, vai ser difícil disputar comigo, porque eu falo muito. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco do fundo, né? Campinas, ela possui um fundo chamado Fundap, né, que é um fundo próprio para subhabitação, que ele foi criado, ele foi destinado realmente para fazer uma reserva de recurso financeiro para que isso, de uma certa forma, voltasse a uma melhoria habitacional. Hoje, professora, com a situação financeira que a gente tem, né, com a própria situação financeira de Campinas, quem aporta recurso nesse fundo é uma porcentagem do lucro da Sanasa, né? E quando nós tínhamos empreendimentos de interesse social, ele tinha uma contrapartida de 3,5% financeiro ou doação de lotes, que era destinado às famílias. Tá? Hoje a gente só tem a Sanasa. Esse fundo habitacional hoje, que é o Fundap, ele está servindo para pagar o auxílio moradia. Né? Então, a gente não consegue utilizá-lo, tá certo? E aí, mais uma vez, né, questões de políticas públicas e urbanas. Bater o martelo, né? Conheço São Paulo, estudei para o diretor de São Paulo, tentei copiar algumas coisas, né? Porque a gente aqui é engenheiro civil, um pouco advogado, um pouco psicólogo, né? Um pouco tudo. Lá a gente tem que ser um pouco de tudo, né? E eu participei dessa movimentação, né, habitacional aqui de Campinas, de fazer legislações, de tentar trazer uma voz para a gente tentar melhorar. Mas hoje esse fundo ele existe, mas ele está basicamente focado para atender o auxílio moradia, né? Hoje, a gente tem no auxílio moradia 1.200 famílias, né, que estão penduradas lá dentro desse fundo, né? O nosso receio a gente fez uma projeção, se a equipe da área continuar acelerando o processo, eu tiver que remover,
eu vou acabar com este fundo financeiro em 2022. Então, engenheiros civis, esquece sua obra, tá? Olha manobras econômicas, tentar entender como funcionam as coisas, está dentro do gestor, né? Nós somos, querendo ou não, engenheiro civil, os arquitetos, a gente acaba sendo gestor da produção habitacional, né? O meu sonho era só ficar construindo, fazer... Não dá, gente. Nossa posição hoje, a população, ela requer um representante. Ela pode escolher o vereador, o prefeito, o que for, mas quando ela conhece a equipe técnica que cuida da obra dela, que está lá, é nele que ele vem. A gente tem aqui N casos de moradores, de liderança, que vem na Coab por causa da gente. Quando eu falo a gente, sim, os funcionários. Porque a gente escuta tudo, pessoal. A necessidade da moradia, a necessidade... Agora, recentemente, a gente está fazendo um trabalho de acessibilidade em habitação. Olha que loucura, né? Acessibilidade e favela, gente, são coisas que não combinam. A gente sabe muito bem isso. Mas a gente criou um programa pós-REURB, né? Eu tenho a equipe da AIDA, tem uma outra equipe social. Pós-REURB, tentar mexer com acessibilidade. A ideia era utilizar esse fundo para trocar a porta, colocar barra, sabe? Tentar, de alguma forma. Nós somos muito persistentes. Né? Eu e a AIDA, a gente é meio boca dura em algumas coisas, quando é para defender a habitação. Então, em relação ao fundo, nós temos, mas com um recurso muito, muito limitado, e hoje ele basicamente banca o auxílio moradia que a gente tem aqui em Campinas. E a outra pergunta era, desculpa. Não, se tem algum plano específico, por exemplo, para reabilitar o centro, né, de Campinas. Porque também, como em São Paulo, existe uma área do centro destinada à locação social. Então, no PIO, né, que é o PIO da região central. E aí é com venda, né, de outorga onerosa, venda de potencial construtivo, isso é revertido para a locação social e a gente traz uma população de baixa renda para a região, para revitalizar, né, a região central. Se existe isso em Campinas, porque reurbanizar, né, ou fazer processos de urbanização, às vezes não é nem reurbanizar, é urbanizar mesmo, é muito caro, né, e essas pessoas já estão morando nas franjas, então, às vezes, é melhor trazê-las para dentro, né, mesmo que tenha a perda de algumas relações sociais já estabelecidas e tal, mas trazê-las para morar mais próxima, né, da infraestrutura que o centro dispõe, por exemplo, do que continuar morando nas franjas sem acesso nenhum. Então, às vezes as pessoas não fazem conta simples, né? Porque se eu levar eles para a periferia, eu vou ter que levar toda a infraestrutura junto. Então, é mais ônibus rodando, é mais pavimentação, é mais posto de saúde, é mais escola, sendo que nos centros urbanos já está tudo ali, né? Então, às vezes, a gente fala que falta um pouco de um olhar mais, assim, né, mais crítico para a habitação em Campinas, né? Talvez, assim, mais vontade de querer resolver as coisas, talvez seja isso, assim. Então, vamos sentar e ver o que a gente pode fazer sem gastar. Tem muita coisa para fazer, né? Porque realmente a gente sempre trava na questão financeira e acho que todo município é assim, né? Não tem de onde tirar. Então, vamos sentar, gente, o que a gente consegue fazer, qual tipo de solução. Eu acho que falta assim, sabe, um pouquinho de engajamento nesse sentido. Campinas utiliza pouquíssimo as ferramentas do Estatuto das Cidades. Né, em relação ao realmente utilizar as ferramentas, Campinas, muito difícil, realmente, pelo menos eu, pela minha trajetória, que eu não lembro de ter conseguido utilizar, né, muito pouco. E é lenda que tem uma parte do ICMS do Estado que volta para os municípios, é lenda? Só para habitação de interesse? Eu nunca vi. A gente tem a lei do Fundo Municipal de Habitação, a lei estava valendo, meu 1% do ICMS era para vir para o meu Fundo Municipal de Habitação, eu fui chatão, fiz a conta esse ano, era para ter 90 milhões em caixa, mandaram eu ficar quietinho. Ai, Jonathan, me chama para eu ir aí brigar com você, vou brigar. A gente briga, né? Porque é o que eu falo, gente, a criatividade da equipe, uma hora ela acaba, eu preciso de recurso financeiro. Né? A gente vai, explora, e vai, muda e faz, mas a gente tem que ter um fundo financeiro. Né? A gente, vamos olhar o programa Pode Entrar de São Paulo, então, que eles estão conseguindo. Gente, mas a Prefeitura de São Paulo, ela tem um braço financeiro dentro da Coab, a Coab gerencia os fundos. Não existe um recurso. Né? Então, não adianta a gente copiar modelo se a política pública habitacional ainda não for séria.
né? Se for só para fazer projeto, criar modelo, ficar discutindo, eu acho que a gente tem muito estofo para isso já. O que a gente precisa ter agora é a seriedade do capital. Né? Aonde o Felipe está estagiando, que é o Departamento de Empreendimento Social, foi uma briga, professor, né? Porque a própria Coab Campinas, quando vai aprovar um empreendimento, ela segue a fila, ela segue um rito normal. Isso para mim é inaceitável. Eu falei, gente, eu sou Coab, eu tenho que passar na frente para aprovar meu empreendimento. O que é isso? E aí, com muita disputa, muita briga, nós conseguimos redigir uma legislação onde a Coab, então, em 2017, passou a ser responsável por orientar a aprovação de interesse social. Tá? E agora, na quarta-feira, vai votar a caneta final nossa mesmo, que a Coab vai aprovar o empreendimento de interesse social. Uma ideia é reduzir o tempo de aprovação, criamos algumas melhorias habitacionais de adensamento e, em contrapartida, esses empreendimentos têm que doar, né, porcentagem de unidades para a Coab. E a Coab, de certa forma, voltar isso na fila. Vai solucionar o problema? Não, não vai, né? A gente sabe muito bem disso. Mas a gente precisa utilizar ferramentas jurídicas, legislações, decretos, um pouco agora ao nosso favor. Né? E o mais Sem um legal grande que... programa federal... Pode falar ainda. Não, desculpa, pode terminar. Não, é só para complementar aqui, que do ex, só para complementar, que o mais bacana, que algumas contrapartidas vêm para os núcleos, né? Então, assim, lá a empresa, a consultora fez um wave e tem um núcleo, eu não lembro quantos, acho que é um raio de 3 quilômetros, não lembro do empreendimento, né? Então, se pega lá, ele tem que fazer, então, tem que fazer a obra de infra, ou ele tem que fazer uma creche no núcleo, ou ele tem que fazer melhorias, né? E a gente indica o que dá para fazer, que aí tem um valor lá X para ele fazer, e aí eu acho isso muito bacana, né? Então tá, você vai construir, você vai trazer mais gente, mas só que também tem que olhar para o lado mais social, né? Então você tem que ajudar a gente também lá nos núcleos. Que legal que você está trazendo isso. Eu não sei desses alunos que estão aqui ainda presentes, a gente dá aula de legislação, eu dou um pedacinho da aula de legislação e eu falo dos instrumentos. Então, EIV, que a Aida acabou de falar, é o estudo de impacto de vizinhança. Então, é isso, o cara vai lá, o empreendedor, vai fazer um empreendimento enorme. E aí, qual é a contrapartida que ele dá para a região? Né? Então, ele pode fazer abertura de novas vias, aí tem uma série de contrapartidas que ele pode fazer. Eu queria só ouvir um pouquinho os meninos, né? Tem aqui o Felipe perguntou, e quem resolve isso? Em algum momento da conversa ele ficou indignado, agora eu não sei o que foi. Você lembra, Felipe? Eu acho que ele precisou sair para fazer prova, professora, mas eu me lembro, e ele me mandou aqui no WhatsApp falando, Isa, eu queria muito saber, porque eu fiquei curioso. Naquela imagem, Aida, que você mostrou, aquela casa que tem aquele pilar inclinado, aquela caixinha do ar-condicionado, ele perguntou, e quem resolve isso? Se eu puder acrescentar uma pergunta, e como se resolve isso, né? Boa pergunta, volta a pergunta para você, como que resolve isso? Essas são as nossas discussões. Diárias, né? Um engenheiro olha para o outro e fala, e aí, agora? gente, a gente segura esse rojão? Será que dá para segurar esse rojão e regularizar? Isso é os bastidores, né? Por isso que eu não tenho mais cabelo, gente. Porque quem assina RT, afinal, sou eu. Então eu não tenho mais cabelo. Agora a próxima vai cair a barba. Porque cada RT que a gente tem que assinar... Então, só para complementar, assim, infelizmente, hoje a gente fecha os olhos para esse tipo de construção. Porque como a nossa regularização é fundiária, então eu finjo que não tem construção em cima e a gente faz só o lote. Tá? Então, hoje a gente não titula, por exemplo, esse imóvel a gente não vai titular a pessoa, vai ficar em nome do município até a gente resolver o que vai fazer nesse tipo de construção. Por quê? A gente não tem uma legislação do município, tá? Que regulamenta a regularização fundiária, então eu não consigo tratar alguns casos dentro da lei da regularização. Seria condomínio urbano simples, direito de laje, que é esse caso, né? E esse tipo de construção que eu não sei nem te denominar o que é aquele tipo de construção. Então, tudo que a gente não consegue resolver, a gente deixa como pendência e fica tudo em nome do município, para que quando a gente tiver a lei, para a gente conseguir resolver esses casos, tá? Mas, assim, eu, engenheira, tá? Vamos esquecer que estou ali na Coab, para mim, aquilo ali é demolição, tá? Não tenho o que fazer ali. E eu lembrei, quando eu vi essa imagem, de um caso que repercutiu bastante no Instagram uns tempos atrás, de uma casa mais ou menos desse tipo que desmoronou, acabou até impactando a vizinhança, como você falou, né? E aí, muito foi
abordado a respeito de ter uma lei, eu não sei, sou muito leiga a respeito, mas que dá acesso às pessoas que não têm condição de pagar um engenheiro, um arquiteto, a ter um profissional através da prefeitura, não sei. E aí, tipo assim, foi muito impressionante o quanto ninguém sabe dessa lei e o quanto menos pessoas ainda vão atrás desse recurso, né, por não saber mesmo. E existe mesmo isso? Existe. Tem um arquiteto que trabalha com a gente, o Rodrigo. Eu acho que assim, uma vez por mês ele me cobra isso. Aida, vamos tentar implantar assistência técnica para os moradores, que não sei. Mas é que assim, é uma coisa tão complexa que talvez que ajudaria muito a gente resolver, que a gente tem, na verdade, tem que sentar, e que nem eu falo, às vezes falta um pouquinho de vontade né, de quem está em cima, vamos sentar e resolver para amenizar essas condições, né? Então, assim, alguns anos atrás, como eu falei, a gente teve um programa do PSH, que era os estagiários, era eu, né, lá em 2005, 2006, não lembro, que tocava, né? Era eu e mais uma equipe de estagiário, a gente fazia projeto, os engenheiros faziam os cálculos estruturais e a gente ia para a obra implantar, entendeu? Então, tem sim, eu não lembro o número da lei, até passo para vocês depois, mas tem sim, só que aqui em Campinas não, a gente não aplica, tá? Entendi. Obrigada, Aida. Eu falo para o pessoal aqui, né? Seria legal, porque às vezes a gente sabe, né? Primeiro que às vezes o poder público, né, não dá conta também de tudo. E a gente tem que partir, às vezes, de soluções. Por isso que eu falo aula de legislação, às vezes é chata, mas a gente tem que se apropriar da legislação, porque ela é a gente que vai legitimar a lei. E se a gente se apropria dessa legislação, a gente consegue, por exemplo, fazer as soluções de baixo para cima. Eu sei que é muito romântico falar disso, mas eu penso assim, eu sou romântica mesmo. Eu acho que pode surgir, por exemplo, da universidade, não precisa ir lá na ATIS, né, na Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, a gente pode criar um núcleo, pode pegar a nossa empresa júnior aqui, por exemplo, conseguir fomento de, às vezes, empresas privadas, e fazer, sim, uma assistência técnica para ir lá, para o cara não construir esse pilar, para ele não fazer a churrasqueira dele em balanço, que vai cair enquanto estiver rolando o pagodão lá, entendeu? Então, assim, o que a gente pode ajudar enquanto técnica, sem ficar esperando lá de cima alguma questão, né? Ou esperando, ok, mas fazendo também, né? Enfim, eu tenho essa visão aí romântica e eu achei muito legal todas essas falas de vocês para que a gente entenda o quão enorme é o nosso papel e as nossas responsabilidades. Então, a molecada aí que está saindo, que está com o pezinho já, a Isa, que está ali indo para o TCC e etc., qual é o papel? Em que área exatamente eu quero atuar? E mesmo que eu esteja atuando numa grande construtora, como é que eu posso, nos meus momentos mais livres, também atuar e ajudar alguma moradia, né, algum núcleo de urbano informal na minha comunidade, próximo aonde eu moro? Então, acho que tem algumas questões aí que a gente poderia costurar para trabalhar juntos. A gente montou aqui no CCT um grupo de pesquisa de cidades inteligentes e, coincidentemente, a gente esteve com a Mariana Saavedra, que é da Prefeitura de Campinas, e ela passou uma demanda de 3 áreas para a gente trabalhar. Então, uma é revitalização do centro, a outra mobilidade e educação. Então eu tô nesse núcleo de revitalização do centro, por isso que eu falei para vocês, porque a gente é que vai levar soluções para a prefeitura, a gente escola de engenharia. Então eu acho que cada vez mais a gente poderia estreitar essas parcerias, né, com vocês, com a Coab, com o setor público, prefeitura, e para buscar soluções. E achei muito bom que vocês vieram colocar mais uma sementinha aí no pessoal que ficou aqui com a gente assistindo. Alguns acho que eu já vi saindo porque tinham prova, né, Isa? Mas tem muita gente aqui e vai ficar disponível também lá no YouTube. Antes da gente encerrar, eu queria só ver se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, pessoal. Como o Jonathan falou, isso aqui é um grande bate-papo, tá? Então, não precisem ficar com receio. Tá todo mundo amigo aqui e acho que vocês podem ter dúvidas de alguma coisa que eles apresentaram por lá. Ok? Aqui, ó. Ah, olha lá, como ingressar no programa de estágio.
Aí, ó, a Mirella é minha prima, ela é estudante de serviço social e está interessada em trabalhar na social a gente quadra. pega bastante, hein? Manda para Isa seu currículo, que eu pede para Isa me entregar. Legal. Combinado em mim, ó. Larissa, só esse negócio de convênio deu muito certo. A gente fez uma experiência, eu acho que em 2018, com a Universidade de São Francisco. Né? A equipe de arquitetura, o núcleo de arquitetura também fazia projetos para a gente de revitalização de praça. Infelizmente, a gente só não conseguiu implantar, mas o projeto ficou assim lindo, que foi o primeiro bairro que a gente fez regularização, que é o São Luís, né? Que ele era da Coab, então assim, era questão de honra para a gente fazer a reurb dele. E aí os meninos fizeram um projeto, porque lá não tinha, se você ter uma ideia, no São Luís não tinha nem árvore. Então, assim, era completamente... É o último bairro de Campinas, na divisa com Indaiatuba. Não tem posto de saúde, não tem creche, não tem escola, não tinha nada. Nem praça. Então, a gente foi, visitou todo o bairro, ouvimos os moradores o que eles queriam, né? E aí a gente entendeu que aí eles queriam lá a academia, né, da terceira idade, uma pista de caminhada e brinquedo para molecada. Então, os alunos fizeram, ficou linda a praça, maravilhosa. Infelizmente, faltou, né, para a gente poder implantar, mas eu acho que a gente pode usar esse modelo para fazer com a Mackenzie, de fazer projetos, essas coisas assim. Eu topo, contem comigo, os alunos sabem que eu sou super animada, ainda mais para esse tipo de questão. Ó, tem uma pergunta bem difícil aqui. Existe algum tipo de perspectiva, pergunta do Marcos Paulo, da Silva Júnior, algum tipo de perspectiva quando regularizar todas as favelas em Campinas? Olá. Eu acho que eu não vou estar mais atuando quando tiver... Sabe o que acontece? As ocupações são tão antigas que elas mesmas foram se subdividindo hoje, né? Então, a gente vai ter que reclassificar, né, as novas ocupações, que são de dentro de ocupações. Então, hoje a gente pode falar que a gente está vivendo sabe aquele dia da marmota? Você acorda, você está naquele looping? A gente está no looping. Parece que a gente regularizou 10 mil e descobrimos que nós temos mais 20 mil, né? Então, perspectiva, eu acho complicado a gente colocar uma data ou pensar. O nosso sonho é que, realmente, a habitação e interesse social ela fosse, de verdade, uma política pública levada a sério. Porque o que a gente vê, o que a gente passa, ela está longe de ser levada a sério. É mais que um desabafo, mas eu tenho uma bagagem de 20 anos para poder falar tranquilamente sobre habitação e interesse social. Né? É uma luta imensa. Cansamos, tanto eu, a equipe, de chegar em momento de falar, não sei se compensa, né? Cadê o esforço? A gente não consegue. Aí você dá aquele surto, né? Você fala, dane-se, não vou mais fazer nada, não dá certo. Aí vem o cartório e te registra um núcleo. Aí veio uma pessoa que estava lá esperando há 30 anos o núcleo, te dá um abraço, ou fala muito obrigado, que se não fosse a gente, você fala, você quer saber? Compensa, vamos aguentar mais 10 anos, mais 20 anos aqui, que vai, né? E essa aproximação com a população, eu acho que é legal, né? Que a gente conseguiu construir também. E aí é muito engraçado esse negócio. Tipo, assim, às vezes eu pego meu celular e tem vários bom dia dos líderes sabe, das ocupações. Bom dia, sabe aquele negocinho de grupo de família? E bom dia, que não sei o quê, que você tem uma boa semana, né? Tipo, é assim, porque eles veem na gente uma possibilidade de melhora, né? Então, a gente é o canal da população com o poder público, né? Então, é isso que eles veem. Mas aí eu também falo que é muita questão cultural, porque a gente também sabe que por mais que a pessoa, às vezes ela invade, a gente vai lá e regulariza, ela vende o imóvel dela e invade em outro lugar, né? Então, a gente também tem que cuidar desse tipo de pessoas que tem. Não adianta dizer que tem, que a gente conhece, né? Então, talvez eu fale assim, que às vezes a gente fica enxugando gelo, né? A gente vai lá, arruma aqui, mas aí o pessoal que estava aqui saiu, foi para outro lugar, entendeu? Então, assim, a gente tem que também tomar cuidado, um pouco de cuidado, né, nesse sentido. Bom, a parte de vocês estão fazendo, né? Isso aqui que é o principal. E a bem verdade é que nenhum de nós que gosta de estudar a cidade, etc., a gente não queria que existisse favela. Não é para existir. Não é para ter isso. Né? Não é para a gente ter pessoas morando em condições tão precárias.
né? Essa aqui é a bem verdade. Então, eu entendo todo o esforço de vocês, e a gente sabe o que acontece, aliás, em todas as classes sociais, não é só nessa que você está trazendo. Mas é isso aí, pessoal. Eu não quero tomar mais o tempo de vocês, eu acho que a O gente próprio já Covid, né, professora, foi uma lição para a habitação, né? O Covid, eu acho que ele foi um tapa na cara e falou assim: fique em casa. Que casa? Não, lave a mão. Que água? Que E aí água. a gente falava assim, tá vendo, gente? Como a gente fala que a política de habitação, ela reverbera das outras políticas, eles não levam a sério. Então, se a gente falar que a gente está tendo um controle, a gente sabe, a população não consegue. Como que um aluno vai conseguir estudar, fazer home office, poder estudar, coitado? Ele Não, não tem espaço, não tem ventilação, ele não tem iluminação. não tem nada. E aí a mãe, coitada, a mãe voltou a trabalhar e a criança não tem aula, não tem creche. E assim, a gente escuta as pessoas falando, fique em casa. E o transporte público? Ai, olha, não pode aglomerar. E o que vocês viram no estado dos transportes públicos? E ninguém, não se fala disso na mídia. Eu estou evitando um pouco, mas assim, a gente vê a televisão, quando vê, não se fala do transporte público. E eles querem que as pessoas vão trabalhar como? Né? Enfim, a Covid realmente, Jonathan, ela iluminou, né, essa deficiência, né, na área de habitação, não sei nem se deficiência é o nome, né, mas assim, o fique em casa, pessoal, como assim, né? Fica em casa para quem pode, né? As pessoas ficam em casa, às vezes, Esse doeu pra gente ouvir lá. em 15 dormindo no mesmo cômodo, né, enfim. Pessoal, que delícia. Eu ficaria aqui, ó, até. Vamos combinar, montar um projeto junto e criar algumas oficinas. Vamos, com certeza, vamos sim. Eu gosto muito, queria mostrar para vocês as experiências que eu trago lá da FAO. Já tivemos várias experiências muito legais. A gente trouxe uma vez alunos, a gente fez projetos, apresentou o projeto para jovens de Heliópolis, e depois a gente alugou um ônibus do Mackenzie, eles foram lá para o Mackenzie para a gente apresentar os projetos. E foi lindo, porque depois que a gente apresentou, eu falei, e aí, o que vocês acharam desse projeto? Professor, é muito ruim. Eles, os de 15, 16 anos, muito ruim. Vocês não entenderam nada de onde a gente mora. E aí, por isso que eu trouxe isso para vocês hoje, eles começaram a contar o que é realmente aquilo. E aí a gente refez os projetos e reapresentou para eles. A gente chamou eles de novo até a universidade. Então, assim, é um projeto lindo que a gente fez, que a gente pode fazer aqui em Campinas, sim, assim que as coisas normalizarem. Eu acredito que o semestre que vem as coisas já melhorem. E quero muito tá mais próxima de vocês. E, ó, tá todo mundo colocando aqui, eba, eu também quero. Maria, vamos embora. Vamos junto. Vamos. Junto a gente faz mais coisas. Pessoal, algum aluno ainda? Senão a gente vai encerrar para liberar aqui o Jonathan e a Aida, que trabalharam aí já o dia inteiro, já são 7 da noite. Tá bom? A gente está acostumado, a gente fazia faculdade também, né? Não é essa vidinha mole. Verdade, né? Mas não, esse gostinho de quero mais vai já deixar um convite para a Semana da Engenharia, viu? O Centro Acadêmico vai organizar e eu já vou adiantar que vocês estão mais que convidados. Aí, faço questão de estar junto com vocês. Pessoal, então, novamente agradeço muito, reitero a nossa vontade de fazer uma parceria com vocês. Agradeço pelo tempo, pela disponibilidade, pela excelente apresentação de vocês. Adorei. Você é professor, né, Jonathan, também? Sou. Logo vi. A gente tem sempre o mesmo jeito de falar, né? E é um jeito apaixonado. Então, a gente tenta esconder, não consegue. Consegue. E a Aida, se a Aida quiser, já está pronta. Muito obrigada. A paixão do professor é um pouco parecida com a paixão que vocês têm da habitação também. Tudo, os recursos também são sempre escassos e a demanda por trabalho é muito grande, mas quando um aluno diz para a gente obrigada, a gente faz assim, ó. Desmorou. Salvou o mês. Obrigado, deu certo. E a gente levanta firme, com vontade de ensinar de novo, de compartilhar coisas boas. Pessoal, muito
muito obrigada, do coração. Isa, que bom que você trouxe os seus chefes para falar com a gente, que não são chefes, nada, são aí parceirão Sim. de conhecimento e de tudo mais. E é isso. Então, estão super convidados para a nossa Semana da Engenharia e estamos sempre muito bem-vindos aqui no CCT do Mackenzie, Campinas. Tá bom? É Muito isso aí. obrigado, da Coab, a gente agradece a participação e pode contar com a gente, né, Aida, nos próximos, né? Com certeza. Aí só me dá mais tempo para falar? Mentira. E quem sabe passa Agradeço toda essa super o demanda, convite. vocês não vão fazer uma visita para a gente lá, a gente também fazer uma visita em loco para conhecer realmente um trabalho no local. Vamos torcer para passar tudo isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Isa, obrigado, hein? Eu que agradeço, gente. Depois tem uma olhadinha aqui que estão chovendo elogios para vocês aqui no chat. Verdade. Boa noite, viu? Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prof, muito obrigada, viu?